Coluna do Reinaldo Azevedo sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e também sobre o show da Madonna. Como o bolsonarismo responde a um país que sofre e que celebra? O bolsonarismo tem uma resposta: ódio. Ódio, queridos, é isso que eles fazem. Vamos ler aqui. Experimentamos neste sábado o desastre, a vitória, a dor e a felicidade, a celebração e a compunção. E nesse particular, expressão da polarização, havia muito de Brasil, porque conhecemos, como todo povo, a tragédia e a bem-aventurança. Esquema da Pix, diga o valor no chat, tá, gente? Importante. O infortúnio e a aventura, a desgraça e a sorte. Me ocorre, leitores, uma constatação. Pensem comigo. A única razão de ser da política é atuar para conter ou eliminar a dor, a compunção, a tragédia, o infortúnio e a desgraça. E somos obrigados a reconhecer que há aqueles que se dedicam a esconjurar a felicidade, a celebração, a bem-aventurança, a aventura e a sorte. Eles não pertencem ao país que sofre ou que dança, sua pátria é o ódio. É claro que eu estou me referindo no extremo à devastação do Rio Grande do Sul e no outro ao show da Madonna no Rio, que reuniu, avalia-se, 1,6 milhão de pessoas. Onde a aflição forçosa é que se leve esperança, víveres, infraestrutura, recursos e Estado. Para salvar vidas, resgatar corpos e abrir veredas novas para o futuro. Na outra ponta, que o êxtase não seja contaminado pelo fel, pela má-fé, pelos fanatismos que também matam. Governo mobilizado desde o primeiro momento. O presidente Lula teve um comportamento exemplar no atendimento à população. A diferença do que publicou o PSDB numa nota pusilânime, a reação do governo federal foi rápida e compatível até aqui com a dimensão da catástrofe. Há um longo trabalho pela frente, não há gestão e em qualquer das três esferas que tem esse tipo de intervenção como rotina. Por óbvio, os pontos de estresse da administração não são testados para acontecimentos disruptivos e nem haveria como. É assim no mundo inteiro. Num primeiro momento é importante ter o diagnóstico correto, pôr para funcionar a máquina de acordo com a extensão, a profundidade e a diversidade da calamidade e tomar providências para mobilizar recursos, também os financeiros, para atender as pessoas, resgatando a normalidade possível. Lula levou ao Rio Grande do Sul os 3 poderes da República neste domingo em sua segunda viagem ao Estado em 4 dias. Na comitiva, também o Tribunal de Contas da União, assim como aconteceu no combate à Covid, será preciso, entre outras coisas, flexibilizar as regras fiscais, como apontou Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Senado e do Congresso, estabelecer balizas de um regime jurídico especial e transitório, como lembrou o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo. Em 2020, para enfrentar a pandemia, fez-se a escolha, a revelia do mito da caserna, que governava o país, a PEC do orçamento de guerra, que tornava viáveis os recursos para responder a um evento terrivelmente extraordinário, foi articulado numa conversa entre Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, e José Roberto Afonso, especialista em contas públicas. Eu era, então, colunista da Folha e escrevi a respeito do dia 10 de abril daquele ano. Congresso e Judiciário tiveram que encontrar uma resposta à revelia do negacionismo homicida que governava o país. Agora, em 2024, o país tem um presidente que aposta na vida e não na necropolítica. Não tardará, sei bem, para que apareçam críticas à sua suposta lentidão, nisso ou naquilo. É importante sim que o jornalismo se mantenha vigilante para que as coisas aconteçam de maneira rápida, dentro do que é possível. Fiquemos atentos, porém, dados esses tempos, para que a devida distinção entre cobrança justa e o pernóstico, mal dizer, de viés puramente ideológico, há hoje um animal político raivoso em certa imprensa. É o extremista de centro. Em suas veias corre muito pouco sangue democrático e em seu coração balança mesmo ao som do bolsonarismo, embora ele jure a isenção.
A prioridade, obviamente, é salvar vidas, a isso se dedicam forças estaduais e federais. A palavra significa literalmente o que vem primeiro. Isso não quer dizer que as ações dispensem planejamento e estratégia, mas é preciso definir desde já as balizas da reconstrução. O discurso de Lula, ontem, ao lado de Eduardo Leite, o governador, e dos representantes dos demais poderes, foi impecável. Deu conta da gravidade da situação com a devida sobriedade. Inicio esse texto falando dos extremos de pesar e fruição. Países podem ter reveses naturais devastadores, ainda que tudo indica os eventos têm encolhido. O Rio Grande do Sul derivem da mudança climática, grande parte dela provocada pelo homem, planeta, afora e também aqui. Há no que se viu o inesperável, o incerto e imprevisível. Às vezes nos esquecemos de como foi que, humanos resilientes, nós chegamos até aqui. No polo oposto da dor, houve uma festa planejada, organizada e bem-sucedida. Que bom seria se vivêssemos num mundo e num país que sempre pudessem se cercar de margens de erro, como no show da Madonna. Mas a vida é real e de viés, e com suas ciladas não é raro que se tenha de improvisar um método. As hostes da destruição. Vamos entender aqui direitinho. Então é chegada a hora de indagar. Num e noutro Brasis, neste sábado, que lugar estava reservado ao ódio, à malevolência, ao rancor, à hostilidade, ao ressentimento, à impiedade, ao despeito, à maledicência, ao brutalismo, à mentira, ao conspiracionismo, à crueldade, ao desatino ou à estupidez. Eu poderia listar aqui uma centena de palavras que compõem o paradigma do demasiadamente humano. A qualquer um que mantenha um pacto essencial com a civilidade, não há lugar para os afetos da destruição. E foi o que se leu e o que se viu nas hostes bolsonaristas, nas redes sociais. Num primeiro momento, entram os testando o terreno. Depois vieram as cabeças coroadas da abjeção e da indignidade. O deputado Eduardo Bolsonaro chegou a escrever ontem à tarde no X que Lula primeiro foi a Santa Maria, terra do Secom Paulo Pimenta, e apenas hoje foi para o epicentro da tragédia na Grande Porto Alegre. A mensagem é notável também pela ignorância, sem a qual não se é um bolsonarista literalmente, no seu caso, raiz. A viagem àquela cidade na quinta foi um acerto do presidente com Eduardo Leite. O dito 03, amigão da alemã Beatrix von Storch, cujo partido mantém vínculos com neonazistas, tem o hábito de falar antes e pensar depois. O cataclismo que colhe o Estado só merece esse nome porque não tem um epicentro. Seu textinho vil e mentiroso expôs a natureza do bolsonarismo, e em que alguns vislumbram até centelhas de moderação. E aqui uma nota rápida, esse delírio não é um só, é que só os destemidos o vocalizam. A verdade inescapável é que os ditos patriotas nada tinham a dizer ou a oferecer. Tanto é assim que uma das fake news que mais mobilizaram foi a presença de Janja no show da Madonna. O fato: a primeira-dama acompanhou o presidente ao Rio Grande do Sul com agenda ligada à minoração dos efeitos do desastre, mas com agenda própria. Não, eles nada tinham e nada têm. Na sexta, cobrei, por exemplo, da chamada bancada ruralista, que reúne mais de 300 parlamentares, uma forma efetiva de mobilização para ajudar as vítimas. Nada. Os valentes emitiram uma nota cheia de abstrações e papo furado. Estou surpreso? Claro que não. Em 2023, o rico agro gaúcho não moveu uma cuia de chimarrão para atender os desgraçados da enchente. Foi o MST a distribuir 30 mil marmitas aos pobres com fome no Vale do Taquari. Sim, eu sei que a hecatombe de agora não poupa ninguém, mas é certo que a inundação não chegou às contas bancárias. Cadê a solidariedade? Quem dera os ruralistas do Congresso fossem tão ágeis na efetiva solidariedade como são para aprovar os reacionarismos. A desgraceira deixou a nu os hipócritas. O ódio como método.
Se os afetos da destruição não servem para minorar o sofrimento e os de desabrigados e de milhares de pessoas que têm as suas respectivas histórias tragadas por uma enchente e lama, que lugar hão de ocupar numa celebração que vale por uma declaração de princípio? Qual? Todas as pessoas devem se afirmar sendo quem são, respeitando os direitos do outro. O show da Madonna vale menos por suas qualidades estéticas, e não estou fazendo aqui um juízo crítico da apresentação, do que pelo seu apelo ético. Pois, em larga medida, político. Não há hipótese daquele 1,6 milhão de pessoas não corresponder à celebração da diversidade e da democracia.